Fala, rapaziada, bem-vindos ao canal do último herói da Terra. Eu estudei a origem das batidas. Se você tocar isso daí durante algum tempo, você vai invocar o Eu já sei sobre o que esse cara vai falar. demônio do sexo. Isso daqui eu já não sei se você literalmente invoca um demônio do sexo, né? Mas que o nosso cérebro ele responde através de frequência, isso sem dúvida, isso é científico, inclusive. Já falei pra vocês que o mundo funciona dessa forma, né? Frequência, energia e vibração. Tamo junto, investigador! MJ. Tudo nosso. Então as músicas, elas são colocadas numa frequência específica que é pra induzir a sua mente, que é pra te deixar centrado ali. É quase que um feitiço que é lançado na sua cabeça. E o seu cérebro responde a essa frequência. Ele entra na mesma frequência e você fica lá. E nesse tempo que você tá lá, sendo manipulado por essa frequência, coisas ruins podem chegar até você. É um tipo de hipnose, né? Por isso que existe todo um contexto. Você tá num baile, na balada, né? Well, tocando aquela música patética, a frequência entra na sua cabeça, você tá se enchendo de álcool, de droga, fazendo essas porcariadas que todo mundo faz. Logo, o que acontece? Isso daí vai abrir portas pra quê? O que vai chegar lá? O que vai ter ali no meio? Coisa ruim. É uma hipnose. Isso daí, na verdade, é até um ritual. É meio que um ritual isso. É um ritual onde você acaba, literalmente, trazendo coisas ruins ali. Energia ruim, coisas podres. Não tenho dúvida que os demônios estão ali também. Só que esse negócio aqui agora de espírito do sexo aí, eu já não sei, vou ver o que o cara vai falar, né? Mas... Pera aí, rapidão. Fala, rapaziada, passando aqui no meio do vídeo pra lembrar pra vocês que eu tenho meu canal de react, mano. Passa lá, link na descrição. Apesar do grande sucesso Nossa, essa batida já me dá nojo já. entre Ainda bem que meu cérebro ele é imune à frequência dos perdedores. os jovens, o funk carioca ainda levanta muitas polêmicas sobre o conteúdo das letras e os bailes, também conhecido como fluxos. Mas existem coisas que a maioria das pessoas talvez desconheçam sobre o ritmo da batida do funk, que em um contexto mais religioso pode chocar muita gente sensível, porque segundo religiosos, músicos e historiadores, o ritmo Música é feitiçaria, rapaziada. Música tem esse poder, tá? É por isso que dentro dos ambientes que você vai, onde já tem merda acontecendo, sempre tem música associada. A música enfeitiça a mente da pessoa, que pior ainda, já tá sob estímulo de coisas ruins. Droga, álcool, tudo isso faz parte de um contexto. Tanto é verdade que quando você vive numa frequência acima, muito superior da frequência patética e nojenta que essa gente vive, na hora que você escuta esse tipo de batida, você já fica até meio enojado. Fala, puta, tira essa merda daqui, cara. Porque você não tá nessa frequência. Diferente das pessoas que estão embutidas lá dentro daquele contexto. Entendeu? É sério, isso eu falo, isso não é óbvio, né? Eu não fico tirando as coisas da minha cabeça aqui. Isso é científico, tá? A música, ela provoca, através das ondas sonoras, ela altera a frequência do seu cérebro e ela causa sensações, te causa estímulos. É uma coisa complicada. O ritmo do funk vai desde manifestações culturais e pornográficas de jovens da periferia até invocações de entidades demoníacas. Ficou curioso para saber mais sobre esse enigma que envolve o estilo musical mais polêmico do Brasil? Então assista até o final e se prepara aí, porque esse vídeo pode ir muito além da bolha da música e do sobrenatural. Em 2021, o Grammy Latino reconheceu o funk carioca como uma categoria de música. E com isso, o estilo vem ganhando ainda mais as paradas de sucesso. E traz junto um subgênero chamado funk proibidão, com letras pesadas que exaltam o tráfico e o sexo explícito. E que inclusive vem fazendo com que muitas crianças surfem nessa onda desenfreada do estilo.
Mas será que todo esse sucesso e notoriedade que o funk carioca vem alcançando pode ter algo mais obscuro por trás? Em um podcast, o baterista cristão Alexandre Aposan, que também é coordenador da EMIT, uma das maiores escolas de música e tecnologia do Brasil, falou sobre seus estudos das origens dos ritmos e fez vários comentários sobre a correlação da batida do funk carioca e algumas células rítmicas africanas. Uma célula rítmica é uma ideia primordial de um ritmo ou base rítmica. E segundo o Aposan, algumas dessas células rítmicas invocam espíritos, entidades. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de... Isso daí é uma coisa, sim, com certeza. A gente vê isso até em filme, você vê isso, seriado, que os caras vão fazer invocação lá, esses rituais. Por que os caras colocam músicas? Tem uma batida específica que os caras colocam pra mexer com coisa ruim. Em ritual, macabro, essas paradas aí. de coisa que em cima do púlpito que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô... Curiosidade veio. Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira. E ritmos brasileiros. E uma célula rítmica africana em específico é usada no funk carioca. E para provar essa teoria, o Aposan, em uma viagem para a África, conversou com um baterista africano em Angola e perguntou sobre essa célula rítmica. E o que o baterista africano falou foi atormentador. Tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Ele, pelo amor de Deus, para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado, você vai invocar demônio do sexo. Tá brincando Essas comigo. mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Você tá brincando. Negão, e na África não é macumbinha não. Na África é magia negra, velho. É pesado. Sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. E conversei com amigos meus que tocam no candomblé. Os caras que batem os tamborzão lá mesmo. E aí eu perguntei pro cara por que eles ficavam tanto tempo, né, mano? Porque na igreja a gente faz culto de 1h30 e os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, Aposan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular, de tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Ele falou, é a hora com o bichão, velho. Alexandre Aposan afirmou que no Brasil essa mesma base rítmica é usada para invocar a entidade conhecida como Pombagira nas religiões Umbanda e Candomblé. Essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil, é conhecido como a célula rítmica que invoca Pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. A mesma levada. Caramba, mano, eu não sabia disso Isso colocado no funk. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as que alteras, né? Sim. Quando você escuta, esse que tem esse é só os proibidão. É tipo letra, uma relação Pesado. sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Eu tive que ouvir isso pra pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida aí, escutam. Bizarro, né? Doideira. E aí eu falei pro cara assim, mano, então faz sentido. Ele falou, o quê? Eu falei, no Brasil tá muito forte esse lance do funk. Ele frisou que para as entidades serem atraídas pela célula rítmica, os toques ou batidas têm que ficar sincadas, quantizadas, ou seja, tem que ser tocada em perfeita sincronia. Para isso, os percussionistas do candomblé precisam ficar tocando por horas até encontrarem a sincronia ideal da entidade. E que esse grid já está presente no batidão do funk. E que isso faz todo sentido para o grande sucesso do funk. Eu falei pra ele assim, faz muito sentido, porque eu conversei com um amigo meu e ele falou que eles têm que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, Claudinho Bochecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Ninguém aguenta escutar uma música 2 horas. Que já é assim, cara, desde o início. Já tá no grid, já. Tá, já. Desde o início. Aí você entende o porquê as letras são tão baixas
o porquê a dança e as meninas rebolando tem uma relação, basicamente, porque é um bagulho que invoca isso. A maioria dos caras que estão nesse fluxo de funk aí, os caras vão no centro, os caras vão pegar a bênção do pai de santo lá, mano, primeiro, vão receber uns guia lá, e aí vão pra estrada. A gente vai pra estrada, não vai falar com o pastor primeiro? Pastor, ora pela banda aí, vamos ungir os meninos e tal. Os caras também fazem isso, mano. Só que é lá com o Ogan, não sei do que lá. Só que a gente tem o intuito do quê? De salvar vidas, não é isso? Como que pra gente funciona salvar vidas e pros caras não funciona invocar o demônio e ter um monte de aborto aí? Porque é o que acontece no funk. Tem fluxo, mano, que as minas vão sem roupa íntima por baixo e tá rolando funk e tá acontecendo de verdade, bicho. É uma podridão. Podridão total. Bom, isso aí tá mais do que escancarado, né? É óbvio. É que nem eu falei, tudo faz parte de um contexto já, né? Agora, a grande pergunta é que não quer calar. Será que tudo isso realmente é verdade? Esse contexto religioso é real? Vamos pesquisar outras fontes para saber mais um pouco sobre a origem dos ritmos do funk e se realmente tem alguma relação com as religiões Umbanda e Candomblé. E se você chegou até aqui, não estranhe Luiz. O escritor, compositor e historiador Luiz Antônio Simões, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu em seu livro Almanaque Brasilidades e também já falou em palestras sobre as origens afro-brasileiras do funk carioca. Ele afirma que sim, que o funk carioca tem muitas coisas em comum com a macumba brasileira. Simões conta que, tirando toda a referência da black music e do Miami Bass, do som negro americano, que o funk carioca bebeu nos anos 80 e 90, o funk mais atual é predominantemente percussivo e uma das batidas mais Olha pra essa gente, cara. famosas é o tamborzão. Que vergonha. E a base rítmica usada no ritmo do tamborzão, por incrível que pareça, são toques com influências de atabaques sagrados das religiões Umbanda e Candomblé. Essa base rítmica do tamborzão, tocado no funk, é conhecido como toque de maculelê, que na verdade é uma dança folclórica da Bahia, da cultura afro-indígena brasileira. E vai ficando ainda mais interessante, porque as variações do ritmo do tamborzão, que é o proibidão, ou funk com letras mais... Engraçado que só de ver sobre essas coisas, ver essas pessoas vestidas assim, tocando essa música nesse ritmo, já é um negócio desconfortável, né? Pelo menos pra mim, eu não vejo coisa boa nisso aí, sabe? É um sentimento esquisito. pesadas, é o toque do Alujá de Xangô, e também usa variações do toque do Olha essa merda, cara. Congo e o Congo de Ouro, toques característicos das casas de candomblé de Angola e da Umbanda. Eu gosto de música clássica mesmo, piano e violino. Pois é. Tanta música boa. E pensar que tanta música boa pode ser produzida. Já foram produzidas também. Hoje em dia, só decadente. Só que a música é um negócio importante, né? Pra indústria. Pra controle de massas, né? Porque como eu falei pra vocês, aqui eles não estão aprofundando nessa questão cerebral, mas a frequência da música modifica a frequência do seu cérebro. Então, pra indústria isso é ótimo, né? É literalmente um feitiço jogado na cabeça das pessoas e elas ficam lá, fazendo essas merda toda aí. Todos esses toques estão entrelaçados no caldeirão rítmico sonoro do tamborzão funkeiro. Mas também tem um vídeo rolando na internet do DJ Luciano e do DJ Cabide em 1999. R$5. Salve Xandão, porque o satanismo não bota as cara? Parece tudo muito oculto. TMJ herói, vamos acabar com a fraude. Puta, irmão, não bota as cara? Tamo junto, ô louco. Pra mim, o satanismo sempre foi algo totalmente explícito. Na vida das pessoas, nas músicas, nos filmes, roteiros, indústrias, empresas. Então, as pessoas manifestam isso o tempo inteiro, cara. Tudo que a nossa cultura, tudo que engloba a cultura, ela tá, infelizmente, hoje atrelada a satanismo.
Tudo foi deturpado. Tudo foi manchado. Tá tudo escancarado hoje em dia, cara. Hoje, as pessoas, elas não buscam informação hoje porque elas não querem, mas a informação hoje ela é democratizada. A pessoa tem... Isso aqui que eu tô falando pra vocês a respeito de como funciona o seu cérebro em relação às ondas sonoras é algo científico. Era pra todo mundo saber disso daí. É óbvio, logo, quando você tem o conhecimento, se torna óbvia a questão do baile funk, por exemplo, do porquê que eles tocam a música sempre no mesmo ritmo. Você vai em eventos de rock, por exemplo, aí, você vê que alguns roqueiros, eles são escancaradamente satanistas. Inclusive nas letras. Pô, tudo isso se encaixa, cara. Quando você observa o comportamento das pessoas, quando você assiste a determinados filmes e séries que são produzidos, você vê totalmente o satanismo ali escancarado. A tendência, a má influência dentro do filme, agindo de maneira tendenciosa pra tentar tomar a sua mente. Isso aí, pô, é só quem tá dormindo. É só uma pessoa que é extremamente gada, que não tem embasamento nenhum, noção nenhuma, zero percepção da sua realidade, que é inclusive o que caracteriza a inteligência de uma pessoa, é a percepção da realidade à sua volta. Só uma pessoa que é desprovida disso que não percebe as coisas. Que vai no embalo. É o famoso gado, né? Segundo eles foram os responsáveis por criarem o famoso ritmo do tamborzão. E o contexto da história é completamente outro. O lance do tamborzão começou porque, na época que a gente tocava, né, Cabidão? Usava-se muito o atabaque. Uma batida feita de conga, tipo conga, né? E o pessoal associava muito ao ritmo que era o funk da época, que era o Volt Mix. Então o que aconteceu? Naturalmente, a gente, como todo produtor sabe, sempre tem uma necessidade de melhorar, de expandir, de criar sons novos. Então o que acontece? A R8 foi a responsável por isso tudo aí, né, Cabelo? Justamente numa R8 dessa aí que foi criado o tamborzão. Acredite se quiser. Então o que aconteceu? Na época, quando eu criei o tamborzão, foi até engraçado porque foi de madrugada, ia ser por volta de 2 horas da manhã, e bateu uma inspiração louca assim, né, por causa do funk lata, porque o funk lata sempre teve um som pesadão, né, e eu lembro que começou muito a criar montagens com sons ao vivo, tirado assim do público, né, dos bailes e tal, colocava o microfone e gravava os sons ao vivo. Então eu falei, poxa, por que a gente não tenta fazer uma batida tipo meio que ao vivão também, pra crescer, né, pra dar mais sustentação ao som. Foi quando a gente começou a buscar elementos assim da bateria eletrônica, começamos a juntar aquela... O funk foi um dos responsáveis pela degeneração no Brasil. Foi e continua sendo, né? Aliás, é uma das coisas principais aí pra destruir a personalidade, a vida da pessoa. Disso toda ali pra ver se dava certo. Aí foi até engraçado que depois que eu concluí, que eu fechei a tampa, eu olhei pra ela assim, desliguei e falei, isso tá uma porcaria. Ficou uma semana encostada ali a bateria, até que um belo dia eu tinha uma dupla de MCs que inclusive moram lá perto da minha casa até hoje. Aí, pô, Luciano e tal, tô a fim de produzir um rap. Aí eu inseri, foi a primeira aparição do tamborzão. Foi no rap do Tite Xandão. Tá registrado em CD, tem o CD Lugarina Apresenta o rap do Tite Xandão. O cara mandou um Xandão aqui, falei, ô louco. Tá registrado em CD, tem o CD Lugarina Apresenta os Melhores da Zona Oeste. Foi gravado em 98. Que vergonha, hein? O nome do último herói da Terra tá numa porcaria dessa, hein? Já é raro você achar Xandão por aí. Você vai lá e acha um Xandão aí no meio desse bagulho. É uma piada mesmo, né? Inclusive é bem interessante falar isso. Rapaziada, relaxa que não sou eu não, tá? Esse aí é o Xandão Beta. No lance da data também, porque a gente faz até uma aposta, né, cara? Tenta achar algum CD que tenha a primeira aparição gravada. Ai, caralho. E foi realmente a primeira música gravada. Aí depois, meu parceiro Cabidão Bolado Inspirado fez a montagem da gota, né? Foi isso mesmo. Apesar que você fez com a vinheta lá, novos ritmos, novas galeras. DJ Cabide. Nossa, que bosta. Com certeza, você pega em tamborzão, o patrão Cocota escutou. Esse tambor que é o tambor do funk. Vamos mudar o funk, que é o fez a montagem da gota. As séries de equipe de sons começaram a copiar. O tambor já é o tambor da Zona Oeste. O Luciano criou. Aí eu usei aquilo. A pessoa começou a perguntar, de onde é aquele tamborzão? Pô, aquele tamborzão é o tamborzão da Zona Oeste, feito pelo Luciano. Aí foi o ritmo do funk, todo mundo começou a copiar, botar nas músicas, e a evolução começou a evoluir, até chegar nesse tamborzão de hoje. Porque o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo gostou do som do tamborzão,
E naturalmente começou a pedir, né? Foi passando para um, para outro, até que veio o Festival de Galeras, lá do Coroado, lá da Cidade de Deus. Foi justamente onde batizaram a batida, no caso, né? De tamborzão. E não tinha nome ainda. Vários MCs saíram de lá daquele festival e batizaram o tamborzão. A influência dos ritmos africanos estão enraizados na cultura e na música brasileira. E por isso talvez muitos funkeiros que criaram as batidas nem saibam que foram influenciados pelos toques e batidas do candomblé e da umbanda. Ou Não até mesmo. sabem, né? Mas tem todo um certo preconceito das pessoas pelo fato de ser música afro-brasileira ou música de preto. O fato é que realmente, se você fizer uma pesquisa sobre isso, você vai chegar em um senso comum. E o funk realmente tem como base rítmica as células de toques da umbanda e do candomblé. E o fato dessas bases rítmicas invocarem entidades, num contexto mais religioso, talvez tudo isso seja verdade. Agora depende de você acreditar ou não. Os fatos Precisa de muito, não. estão aí. Particularmente, eu achei isso tudo fascinante. A cultura É muito interessante mesmo. e a música brasileira é cheia de mistérios. E isso precisa ser contado. E você, já tinha conhecimento? Rapaziada, solta o like na live aí, quem não deu like ainda, por favor, tá? Pra nós quebrar o algoritmo. Vamos que vamos. Sobre esse assunto? Comenta aí e dê a sua opinião. E falando em Aposan, neste mesmo podcast ele fez revelações surpreendentes sobre o cantor gospel Thales Roberto. E a gente fez um vídeo muito Da hora. Interessante esse vídeo, muito bom. Chegamos ao final aí de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se for novo ainda, se inscreve, mano, tá esperando o quê? E compartilha. Valeu, e até o próximo.